Existe uma pergunta que quase ninguém faz com coragem suficiente. Como é que duas pessoas podem nascer no mesmo país, ganhar salários parecidos a vida inteira e terminar em lugares completamente diferentes? Uma chega aos 50, 60 anos cansada, cheia de contas, presa a um salário, com medo de perder o emprego e ver tudo desmoronar. A outra talvez nem seja milionária, mas tem reserva, tem ativos e, principalmente, tem escolhas. Pode dizer não, pode respirar. Pode parar por um tempo sem que a vida desabe. A diferença raramente é sorte. E quase nunca é só diploma, inteligência ou esforço, porque o mundo está cheio de gente inteligente e esforçada vivendo no aperto. A diferença é que uma dessas pessoas aprendeu as leis do dinheiro e a outra passou a vida inteira jogando sem conhecer as regras. E é aqui que mora o problema. Quando você não conhece as regras de um jogo, o jogo sempre parece injusto. Você trabalha mais, mas continua preso. Ganha mais, mas continua devendo. E começa a achar que o dinheiro é só o salário que cai na conta, quando na verdade o dinheiro nunca foi sobre o quanto entra. Ele obedece padrões, princípios, consequências. Este vídeo não é sobre ficar rico da noite para o dia. Esquece isso. É sobre enxergar as 11 leis que separam quem constrói liberdade de quem passa a vida correndo atrás da próxima conta. Porque o dinheiro não perdoa a ignorância. Ele obedece quem entende as regras e pune em silêncio quem passa a vida inteira improvisando. Se esse conteúdo já fez sentido para você, deixa o seu like e fica comigo até o final. Porque não são 11 dicas soltas, é uma lei puxando a outra. E só faz sentido de verdade quando você vê as 11 juntas. Primeira lei, o padrão de vida inflado. Essa primeira lei é traiçoeira por um motivo específico. Ela ataca justamente no momento em que você acha que finalmente venceu. Pensa naquele dia em que você recebe um aumento, ou fecha um trabalho extra, ou a renda dá uma subida. Existe uma sensação boa, de alívio, quase de vitória, e é justamente aí que a armadilha se arma. Porque a maioria das pessoas, no instante em que ganha mais, imediatamente passa a gastar mais. Troca o celular que ainda funcionava. Financia um carro um pouco melhor. Começa a frequentar lugares mais caros. Assume uma parcela nova porque agora pode. E em poucos meses, aquele dinheiro extra que era para ser liberdade já virou mais uma obrigação no fim do mês. É como correr numa esteira que acelera toda vez que você acelera. Você se esforça mais, ganha mais, mas continua exatamente no mesmo lugar, só que mais cansado e com contas maiores. Esse é o motivo pelo qual existe gente ganhando 3, 5, 10 vezes mais do que ganhava anos atrás e que continua apertada, continua sem reserva, continua refém do próximo pagamento. Não foi falta de dinheiro, foi o padrão de vida engolindo cada centavo novo antes mesmo dele chegar. Porque o dinheiro novo sempre encontra uma desculpa nova para desaparecer. Ele não some por acaso. Ele some porque, sem consciência, todo aumento vira permissão para gastar mais e não chance de construir algo. E aqui está a virada que quase ninguém faz. Na próxima vez que sua renda subir, antes de aumentar o seu padrão, aumente a distância entre o que você ganha e o que você gasta. Essa distância tem um nome, chama-se liberdade. Quanto maior ela for, menos o mundo manda em você. Porque enriquecer não é ganhar mais e gastar mais junto. Enriquecer é ganhar mais e continuar no controle. Se cada aumento vira consumo, você não está subindo na vida, está só pagando mais caro para continuar na mesma prisão. Segunda lei, pagar a si mesmo. Primeiro, repara na ordem em que o seu dinheiro vai embora. Ele entra e quase no mesmo instante começa a sair. Você paga o boleto, paga o aplicativo, paga o mercado, paga a fatura do cartão, compra um cafezinho aqui, um pequeno prazer ali, parcela mais uma coisinha. E aí no fim do mês, você olha para a conta com aquela esperança ingênua de que sobrou alguma coisa para guardar. Mas quase nunca sobra. E quando sobra, é tão pouco que nem parece valer a pena. Agora presta atenção no que essa ordem está dizendo de verdade.
você está colocando o banco em primeiro lugar, a loja em primeiro lugar, o aplicativo, o mercado, o cartão, todos eles na frente. E você, o seu futuro, a sua segurança, a sua liberdade lá no futuro. Em último, sempre por último, sobra do que sobrar, a lei de se pagar. Primeiro, simplesmente inverte essa fila. No instante em que o dinheiro entra, antes de qualquer outra coisa, uma parte é separada. É a primeira a sair, não a última. E não importa se no começo é pouco, pode ser uma quantia pequena, quase simbólica. O valor não é o ponto. O ponto é mudar quem está na frente da fila. Porque o dia em que você se paga primeiro, alguma coisa muda na sua cabeça. Aquele dinheiro guardado deixa de ser uma sobra incerta e vira um compromisso inegociável, tão inegociável quanto a conta de luz, tão sério quanto qualquer dívida. E é exatamente assim que se constrói patrimônio. Não com o que sobra, porque nunca sobra, mas com o que você decide tirar da frente antes que o mundo todo coloque a mão no seu dinheiro. Quem espera sobrar está dizendo, sem perceber, que o próprio futuro é a última prioridade da vida. Quem se paga primeiro assume o controle da ordem. E controlar a ordem é controlar para onde a sua vida está indo. Terceira lei, o preço invisível. Toda compra que você faz tem dois preços. Um você enxerga, o outro não. O preço visível é o da etiqueta. É o número que aparece na maquininha, o valor que sai da sua conta. Esse todo mundo vê. Mas existe um segundo preço, escondido, que não aparece em nota fiscal nenhuma, e é justamente esse que decide o seu futuro. Esse preço invisível é tudo aquilo que o seu dinheiro poderia ter se tornado se você tivesse feito outra escolha. Porque dinheiro não é só dinheiro. Dinheiro é possibilidade. Cada real que sai da sua mão estava carregando dentro dele tudo o que ele poderia virar lá na frente. Olha como isso muda as coisas. Um carro mais caro não custa só a parcela. Ele custa também todos os anos de investimento que você deixou de fazer para pagar aquela parcela. O delivery de toda semana não custa só o valor da refeição. Custa a reserva que poderia estar crescendo silenciosamente naquele dinheiro. Aquela compra por impulso não custou só o que estava na etiqueta. Custou um pedaço da liberdade que esse mesmo dinheiro poderia ter comprado no futuro. E aqui é importante ser honesto. Essa lei não está te mandando virar uma pessoa que nunca aproveita a vida, que sente culpa por cada centavo gasto. Não é sobre isso. Aproveitar faz parte. O que essa lei faz é te obrigar a fazer uma pergunta mais madura antes de gastar. Isso que eu quero agora vale mais do que aquilo que esse dinheiro poderia se tornar? Às vezes a resposta vai ser sim, e tá tudo certo. Você gasta consciente, sem peso. Mas às vezes, quando você enxerga o preço invisível, percebe que aquela compra não valia nem perto do que ia custar lá na frente. Quem só enxerga o preço da etiqueta vive decidindo no escuro. Quem aprende a ver os dois preços começa finalmente a escolher com os olhos abertos. Quarta lei: o ladrão silencioso. Existe um ladrão que entra na sua casa todos os dias e você nunca vai ouvir a porta abrir. Ele não arromba nada, não leva aí sua carteira. O número na sua conta continua exatamente o mesmo. Por isso ninguém percebe. Mas mês após mês, ano após ano, ele tira um pedacinho de tudo o que você tem. Esse ladrão é a inflação. Funciona assim: o seu dinheiro continua lá, parado, do mesmo tamanho. Só que o que ele consegue comprar vai encolhendo. Você sente isso sem precisar de gráfico nenhum. Sente no carrinho do mercado que veio mais vazio pelo mesmo valor. No aluguel que subiu, no combustível, na farmácia, na conta do mês. Não é impressão, é o ladrão trabalhando. E aqui está a parte que pega quase todo mundo. A maioria das pessoas acha que dinheiro parado é dinheiro seguro. Que deixar tudo guardado, sem mexer, é a escolha mais prudente. Mas dinheiro parado não está seguro. Está sendo corroído devagar, em silêncio, com uma perda lenta e quase garantida. É por isso que guardar dinheiro sozinho não basta. Guardar te protege de não ter, mas não te protege do ladrão. Para isso, o dinheiro precisa fazer alguma coisa. Precisa render. Precisa, no mínimo, crescer mais rápido do que esse ladrão consegue roubar. Porque, no fim, existe uma verdade que a inflação ensina sem dó.
Não existe dinheiro neutro. Ou ele cresce, ou ele encolhe. Ficar parado não é ficar no lugar, é recuar sem perceber. E quem acha que está só esperando, na verdade está, todo dia, entregando um pouco do próprio esforço para um ladrão que nunca vai precisar correr. Quinta lei: o dinheiro no tempo. R$100 hoje valem mais do que R$100 daqui a 10 anos. E não é só por causa da inflação, é por um motivo mais profundo. O dinheiro de hoje ainda tem tempo pela frente. O de amanhã, não. Pensa no dinheiro como uma semente. Uma semente plantada hoje tem anos para se transformar em árvore. A mesma semente, guardada na gaveta esperando o momento perfeito, continua sendo só uma semente. Não importa o quanto você cuide dela depois. O que decide o tamanho da árvore não é o tamanho da semente, é há quanto tempo ela está na terra. E é aqui que a maioria das pessoas perde sem perceber que está perdendo. Quando você adia uma decisão financeira, esperando ganhar mais, esperando entender melhor, esperando a fase melhorar, você não está só deixando de mexer com um valor, você está jogando fora tempo. E tempo é a única coisa que nenhum dinheiro do mundo recompra depois. Por isso, o tempo é o maior aliado de quem entende essa lei e o maior inimigo de quem vive esperando. Duas pessoas podem colocar exatamente o mesmo valor de lado, mas aquela que começou anos antes vai chegar num lugar que a outra, mesmo se esforçando o dobro, não vai conseguir alcançar. Não porque ela fez mais, mas porque ela deu mais tempo para o dinheiro fazer o trabalho dele. E que trabalho é esse exatamente? O que faz uma simples semente plantada cedo virar algo tão maior do que parecia possível? Isso é a próxima lei. E é, sem exagero nenhum, a força mais poderosa de toda a vida financeira, para quem a coloca do lado certo. Sexta lei, a oitava maravilha do mundo. Então vamos responder a pergunta que ficou no ar. Que força é essa que faz uma semente plantada cedo virar algo tão maior do que parecia possível? Existe uma frase famosa atribuída a Albert Einstein que diz que os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. E a ideia por trás dela é simples. Quem entende essa força ganha com ela. Quem não entende, paga por ela. Guarda essa frase, porque ela vai fazer sentido daqui a pouco de um jeito que talvez te incomode. Funciona assim: imagina que você aplica um dinheiro num investimento simples, desses de renda fixa, que rende todo mês. Passou o primeiro mês, ele te pagou um rendimento em cima do que você colocou. Normal. Mas agora vem o detalhe que muda tudo. No mês seguinte, o investimento não rende só em cima do seu dinheiro original. Ele rende em cima do seu dinheiro mais o rendimento do mês passado, que ficou lá dentro. No mês seguinte, rende em cima de tudo isso de novo. O rendimento passa a render também. O dinheiro para de crescer somando e começa a crescer se multiplicando. É o seu dinheiro gerando dinheiro, e esse dinheiro novo gerando mais dinheiro, numa bola de neve que não para. E para você entender melhor, pensa em dois homens. Bruno começou aos 18 anos. R$100 por mês, o preço de uma pizza, e manteve isso até os 50. A uma média de 10% ao ano, ele chega aos 50 com cerca de R$278 mil. Rafael fez o que quase todo mundo faz. Deixou para começar quando desce. Só começou aos 35. E para compensar, colocava 5 vezes mais, R$500 por mês até os 50, mesma taxa. Ele chega com cerca de R$207 mil. Para e pensa nisso. Rafael colocou 5 vezes mais dinheiro por mês e ainda assim terminou com R$70 mil a menos. Não foi salário, não foi esforço, foi tempo. Os 17 anos que Bruno largou na frente fizeram um trabalho que nenhum aporte maior conseguiu alcançar depois. Isso são juros compostos. Não é apenas quanto você coloca, é há quanto tempo o dinheiro está trabalhando. E aqui mora a parte que engana quase todo mundo. No começo, parece que não funciona. Você coloca, espera, olha e quase nada acontece. Os primeiros anos são quase invisíveis. Os últimos são absurdos. Quem não conhece esse desenho desiste bem na hora errada, pouco antes da parte que importava. Agora vem o que mais incomoda.
Essa mesma força funciona perfeitamente ao contrário. Do outro lado dela mora a dívida. O cartão, o cheque especial, o rotativo, o empréstimo ruim usam exatamente o mesmo mecanismo, só que apontado contra você. A dívida também gera dívida. Os juros viram base para mais juros, a mesma bola de neve descendo a mesma ladeira, só que com o seu nome nela. Enquanto o investidor dorme e recebe, o endividado dorme e acorda devendo mais do que devia quando deitou. É a mesma lei, a mesma força exata, construindo de um lado, destruindo do outro. E não dá para ficar de fora dela. Ela já está agindo agora, enquanto você assiste isso. A única escolha que você tem é de que lado dela você quer estar. Lembra da frase do Einstein? Agora ela fecha. Hoje, neste momento exato, os juros estão trabalhando para você. Ou você está pagando por eles. 7ª lei. A dívida boa e a dívida ruim. A palavra dívida virou um monstro na cabeça de muita gente. Toda dívida é ruim, todo financiamento é cilada, dever é sempre errado. Só que essa visão, por mais bem intencionada que seja, é incompleta. E é justamente ela que faz muita gente fugir da dívida que liberta e correr para a dívida que escraviza, sem perceber a diferença. Robert Kiyosaki popularizou uma ideia que organiza isso de um jeito simples. Existe dívida boa e existe dívida ruim. E o que separa uma da outra não é o tamanho, não é o juro, não é o banco. É uma única pergunta. Depois que essa dívida existe, o dinheiro anda na sua direção ou na direção contrária. A dívida boa é aquela que coloca dinheiro no seu bolso. Você assume um compromisso para comprar ou construir algo que produz, que gera renda, que aumenta a sua capacidade de ganhar. Um negócio que passa a faturar. Uma ferramenta de trabalho que multiplica o que você consegue entregar. Uma estrutura que trabalha mesmo enquanto você dorme. A dívida existe, mas ela está pagando ela mesma. E ainda sobra. A dívida ruim faz o caminho oposto. Ela tira dinheiro do seu bolso, todo mês, sem nunca devolver nada. É o carro caro que só desvaloriza e ainda cobra seguro, combustível e manutenção. É a viagem parcelada em 10 vezes que acabou na segunda parcela. É a roupa, o celular novo, o rotativo do cartão. Coisas que dão um prazer curto e deixam uma conta longa. Você sente que aproveitou, mas quem está aproveitando de verdade, todo mês, é quem recebe os seus juros. E aqui está o ponto que muda tudo. A dívida em si não é nem mocinha, nem vilã. A dívida é uma faca. Na mão de quem sabe usar, é ferramenta que constrói. Na mão errada, ou usada para o motivo errado, corta fundo e a ferida não fecha. O problema quase nunca é a faca. É a mão e a intenção por trás dela. Então, antes de assinar qualquer parcela, qualquer financiamento, qualquer 12 vezes sem juros, existe uma pergunta que separa quem usa a dívida de quem é usado por ela. Isso aqui vai me deixar mais livre ou só vai me prender com uma corrente mais confortável? 8ª lei. O dinheiro fácil. Existe uma frase que deveria acender um alarme na sua cabeça toda vez que alguém diz isso. É dinheiro fácil, garantido e rende rápido. Sempre que alguém junta essas 3 coisas na mesma frase, desconfie. Porque no mundo real, dinheiro fácil quase nunca é dinheiro. Quase sempre é isca. Pense em quanta gente já perdeu uma vida inteira de economia acreditando numa promessa bonita demais. O rendimento que não cai nunca. O lucro garantido todo mês. A oportunidade exclusiva que é só para poucos. O investimento que sobe e nunca desce. Soa irresistível. E é exatamente por isso que funciona como armadilha, porque a isca não foi feita para parecer perigosa, foi feita para parecer o sonho que você estava esperando. Existe uma regra silenciosa que o dinheiro nunca quebra. Retorno e risco andam de mãos dadas. Sempre. Não existe ganho alto sem risco do mesmo tamanho escondido em algum lugar. Quando alguém te promete o ganho alto e jura que o risco não existe, isso não significa que o risco sumiu. Significa que esconderam ele de você. E você só vai encontrar quando já for tarde. Atenção, porque essa lei não está te mandando ter medo de investir. Medo também empobrece. O recado é outro.
O perigo nunca foi correr risco. O perigo é correr um risco que você não entende, confiando em quem ganha justamente quando você perde. Quem vive caçando atalho vira o produto preferido de quem vive vendendo sonho. No fim, dinheiro de verdade é quase sempre devagar, chato e previsível. Quando aparecer rápido, fácil e brilhando demais, lembra, ninguém entrega a própria galinha dos ovos de ouro para um estranho. Se está fácil demais para você, pergunte onde está o difícil para outra pessoa, porque ele está lá. E provavelmente é você. Nona lei. A lei dos 80-20. Tem uma coisa que quase ninguém te conta sobre esforço. Nem todo esforço vale a mesma coisa. Existe um padrão que se repete em quase tudo na vida, e no dinheiro ele é brutal. Uma parte pequena do que você faz é responsável pela maior parte do resultado que você tem. E o contrário também é verdade. A maior parte das suas tarefas, daquele monte de coisa que te deixa ocupado o dia inteiro, mal mexe no ponteiro da sua vida financeira. É por isso que existe gente que trabalha do nascer ao pôr do sol, vive cansada, nunca para e mesmo assim não sai do lugar. Não é falta de esforço. Pelo contrário, é esforço de sobra. O problema é esforço derramado nas coisas erradas. É energia gasta no que mantém você ocupado, mas não no que muda o jogo. Então, a pergunta que liberta não é a que a maioria faz. A maioria pergunta: como eu trabalho mais? E trabalhar mais, quando se está empurrando a coisa errada, só te deixa exausto mais rápido. A pergunta certa é outra. Das coisas que eu faço, quais são as poucas que realmente mudam o meu resultado? Quase sempre é um número pequeno. Aprender uma habilidade que te paga mais. Cortar aquele gasto silencioso que drena tudo. Negociar uma vez algo que se repete todo mês. Investir com regularidade. Identifica essas poucas alavancas, joga o peso nelas e alivia a culpa de não dar conta do resto. Porque esforço sem direção é só cansaço bem disfarçado. Esforço no ponto certo é o que parece sorte para quem olha de fora. 10ª lei. O aprendizado permanente. Existe um tipo de pessoa que aprende uma coisa sobre dinheiro uma vez na vida e acha que está resolvida para sempre. E é exatamente essa pessoa que o tempo atropela mais rápido, porque o jogo não fica parado esperando você. A economia muda, as regras mudam, os investimentos mudam e principalmente os golpes mudam. Eles se atualizam mais rápido que quase todo mundo. Quem parou de aprender não percebe isso. Continua tomando decisões antigas dentro de um mundo que já virou outro e não entende porque de repente nada funciona como funcionava antes. Essa lei não está te pedindo para virar especialista, economista, analista de nada. Esquece isso. O que ela pede é o suficiente. Suficiente para não ser enganado. Suficiente para não ser manipulado por quem lucra exatamente com aquilo que você não sabe. Na prática, a sua ignorância financeira não fica de graça. Ela é cobrada de você todo dia por alguém, em silêncio. E tem uma beleza nisso que pouca gente percebe. O conhecimento se acumula igualzinho aos juros compostos lá da 6ª lei. Uma ideia boa melhora uma decisão. Uma decisão melhor, repetida por anos, muda completamente onde você vai parar. Ler um pouco, ouvir quem entende, conversar com quem já errou antes de você, parece pouco no dia, mas somado no tempo é a diferença entre conduzir a própria vida ou ser conduzido por quem estudou enquanto você parou. 11ª lei. Começar antes de estar pronto. Chegamos na última lei. E ela é a mais importante de todas, por um motivo cruel. Sem ela, as outras 10 não valem absolutamente nada. Porque dá para entender tudo o que a gente falou até aqui e mesmo assim não mudar nada. Esse é o destino da maioria. A pessoa entende, concorda, acha genial, sente até um arrepio de motivação e continua exatamente onde estava. Esperando ganhar mais para começar a guardar. Esperando entender tudo para começar a investir. Esperando a fase melhorar, o mês acalmar, a vida arrumar, esperando o momento perfeito. E aqui está a verdade que essa lei joga na sua cara. O momento perfeito não existe. Ele nunca existiu.
Ele é a desculpa mais educada que a sua mente inventou para você não sair do lugar e ainda se sentir responsável fazendo isso. Enquanto você espera ele chegar, o tempo, aquele mesmo da quinta e da sexta lei, está correndo, só que contra você. Uma ação imperfeita feita hoje vale mais que um plano perfeito que nunca começa. Separar um pouco antes de se sentir pronto. Investir pouco antes de entender tudo. Quitar a menor dívida antes de ter o plano completo. Porque é a prática que ensina o que nenhum vídeo, nenhum livro, nenhuma teoria consegue ensinar sozinha. Você não precisa dominar o jogo para dar o primeiro passo. Você precisa dar o primeiro passo para começar a entender o jogo. No dinheiro, quem começa antes erra antes, aprende antes e chega antes. E quem espera estar pronto descobre tarde demais que estar pronto era só o nome bonito de nunca começar. Se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido uma coisa. Nenhuma dessas 11 leis é complicada. Nenhuma exige diploma, salário alto ou um talento que você não tem. São simples, quase óbvias depois que alguém aponta. E é isso que incomoda. Porque se são tão simples, então a sua vida financeira hoje nunca foi falta de inteligência nem de informação. Foi só isso. Ninguém nunca tinha te mostrado as regras do jogo que você joga todo dia. E quem joga sem saber as regras não perde por ser burro. Perde achando que é azar, quando é consequência. Achando que falta dinheiro, quando faltava saber o que fazer com o que já passava pela sua mão. Isso acabou. E essa é a parte boa. A partir do momento em que você enxerga a regra, o resultado dela deixa de ser destino e vira escolha. O dinheiro nunca esteve contra você. Ele só estava obedecendo. A única pergunta que sobra é quem vai dar as ordens daqui para frente. Se esse vídeo te fez enxergar as regras que ninguém nunca te mostrou, deixa o like agora. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais gente que ainda joga no escuro, achando que é azar. Se inscreve no canal. Aqui a conversa é sempre essa: enxergar a engrenagem antes que ela enxergue você. E se você chegou até aqui, comenta embaixo: eu entendi as regras. Essa frase separa duas pessoas: quem assistiu mais um vídeo e quem decidiu que, a partir de hoje, o jogo vai ser jogado com as regras na mão. Agora, se você entendeu as 11 leis, falta a parte que transforma elas em vida real. O próximo vídeo é esse: 7 atitudes que te deixam rico e tiram você da corrida dos ratos. Porque saber a regra muda a cabeça, a atitude certa muda a trajetória. Te vejo lá.